Olá, seja bem-vindo a mais um programa Contraponto. Programa de debates dos assuntos mais importantes aqui da nossa região, da Baixada Santista e também de assuntos nacionais. Você pode participar do programa através da nossa fanpage no Contraponto Baixada e também através do nosso e-mail contato@contraponto.tv.br. Ajude a fazer a pauta do nosso programa e sugira os assuntos que você acha que devem ser debatidos pelos nossos convidados aqui no programa de importância para a nossa região. Você também pode fazer denúncias através da nossa página, que serão encaminhadas aos órgãos públicos para apuração. Hoje temos como convidados o professor e advogado Arthur Fontes de Andrade, o advogado André Luiz Simões de Andrade, que vão debater as eleições presidenciais e esse pedido de auditoria do PSDB. Vamos falar do agente de trânsito que foi processado por um juiz de direito parado numa blitz da Lei Seca e também sobre os problemas que vêm ocorrendo no Porto de Santos. Arthur, obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco. A respeito das eleições presidenciais, o que você achou desse pedido de auditoria? Tem duas notícias na imprensa. Uma diz que foi acatado o pedido de auditoria e outro diz que não. Afinal, foi deferido ou não o pedido de auditoria? Olá, Dave. Olá, André. Telespectadores, obrigado pelo convite. Bom, vamos lá, vamos analisar. Na verdade, assim, o TSE, o pleno do TSE, deferiu o pedido de auditoria. Né? Mas, na verdade, o pedido de auditoria, essa auditoria não é feita pelo TSE, talvez seja esse o ponto que se questiona nas mídias sociais, o que se questiona sobre o não deferimento do TSE é que, na verdade, houve o deferimento, decisão unânime do pleno do TSE, mas, na verdade, essa auditoria, o deferimento da auditoria será feito pelo próprio partido solicitante. Né? Na verdade, houve um primeiro momento em que ele questionou a questão da auditoria, da possibilidade de fazer auditoria em nome de uma comissão de partidos. No entanto, o TSE disse que o PSDB não teria legitimidade para requerer em nome de outros partidos. Daí o deferimento ser feito e colocado apenas à disposição do PSDB para que o PSDB pudesse, efetivamente, ele contratar uma auditoria, né, e colocando à disposição todos os resultados e documentos pertinentes à eleição. A partir daí, a partir dessa auditoria feita pelo TSE, que na verdade nada mais é do que já uma possibilidade anterior às eleições. Na verdade, todo o procedimento de assinatura eletrônica, das urnas eletrônicas, as assinaturas da lacração física das urnas, toda essa já é precedida, né, pelo presidente do TSE, pelo presidente e vice-presidente do TSE, pelo procurador da República e por um membro da OAB. E por representantes dos partidos políticos. Todos os partidos participam. Todos os partidos, é franqueado a todos os partidos. Então, na verdade, o TSE editou uma resolução, né, conferindo as regras, parâmetros e limites dos programas que seriam inseridos na urna eletrônica e todo o procedimento, também a programação de software pertinente à apuração, né, essa resolução, bem como os procedimentos, foram repassados para os partidos antes da eleição. Foi determinada a sessão solene de assinatura do procedimento das assinaturas eletrônicas e da assinatura da lacração física. Agora, feita a apuração, na verdade, nada mais do que o TSE fez de colocar à disposição do partido solicitante, no caso do PSDB, para que o PSDB procedesse à auditoria, não o TSE. Daí então foi deferido o pedido. Foi deferido o pedido. Na verdade, transparência total do TSE. No primeiro momento acreditamos que sim, né? Vimos com bons olhos essa decisão, porque de fato, né, não teria por que esconder, né, já que quem não deve não teme. Mas eu acredito, né, David, eu acho que tudo que se refere à questão de informática, todo o sistema é falível. No entanto, eu acredito que dentro das condições, da forma com que é feito, já é feita com bastante transparência. Né? Então, não teria por que o TSE negar ao partido solicitante esse pedido de auditoria. Feito o pedido de auditoria, aí cabe agora ao partido solicitante, ao PSDB, procedê-la, e aí vamos rezar para que nada seja encontrado aí que possa denegrir a imagem
das eleições, o que eu acredito de fato que não vai acontecer. Tá certo. André, sendo proclamado o resultado das eleições, né, acabando aí o encerramento do segundo turno, acabando o segundo turno, a Dilma ganhou aí com uma pequena diferença do segundo candidato, Aécio Neves, e a gente viu uma enxurrada de participações, de posts nas redes sociais sobre o resultado, criticando a eleição ou a reeleição da presidente Dilma e atribuindo a vitória aos votos que ela teve no Nordeste, né? E a partir daí a gente viu uma série de posts e de manifestações populares, até de pessoas conhecidas do grande público, querendo separar o Brasil, criticando os nordestinos. O que você acha disso tudo? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao convite. Muito obrigado, estou sempre à disposição, fico muito feliz de estar participando do programa. Obrigado. Bom, com relação a essas manifestações, a gente sabe que rede social é uma ferramenta que possibilita você, é muito rápida, né? Então, imediatamente após a proclamação dos resultados, existe, lógico, para quem é derrotado, isso é comum, porque a eleição esse ano foi como um jogo de futebol, vamos dizer assim, entre Corinthians e Palmeiras, né? Foi uma disputa muito acirrada, muito apaixonada, né? Então, é óbvio que esse tipo de manifestação fosse acontecer, porque as pessoas estavam com aquele ímpeto, né, da derrota, né, o sofrimento da derrota, e aí a gente sabe que nessa emoção você pode acabar falando coisas que não deveria, porque você deixa de agir um pouco com a razão e age mais, às vezes, com o coração, e a boca não, acaba não se segurando, no caso não é a boca, mas o teclado. Então, realmente é muito condenável o que aconteceu. Eu acho que não Mas foi... tem razão esses posts? Foi o Nordeste que elegeu a Dilma? De jeito nenhum. Quem elegeu a Dilma foi... A eleição da Dilma se deu em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Parte de Minas Gerais e parte do Rio de Janeiro, onde o Aécio teve menos votos do que esperavam. Todos, tanto é que saíram daqui já, alguns políticos já saíram daqui contando com a vitória, né? E quando chegaram em Belo Horizonte, receberam. Ele estava na frente. Tem aí uma outra teoria, vamos dizer, uma teoria de conspiração, falando sobre a questão do horário de verão, que o horário de verão normalmente sempre vem depois das eleições, e esse ano veio antes, justamente para facilitar aí uma suposta, né, manipulação desses resultados após o término da eleição lá no Acre, que o Acre foi o último local do Brasil a ser encerrada a votação, perdão, e pelas 3 horas de diferença terminou às 8 horas da noite lá. E segundo essa teoria da conspiração, que se fala muito aí, até hoje ainda se fala, teria havido aí essa manipulação depois durante esse período das 17, horário de Brasília, até as 20, essas 3 horas o Aécio estaria ganhando e depois virou. Mas, lógico, são teorias, não tem fundamento nenhum. E essas manifestações realmente são muito condenáveis. Você viu algum crime sendo cometido aí através dessas manifestações? Se falou muito em separatismo, né? Que vai contra a Constituição, separar o norte do sul, e se falou em discriminação por causa do povo nordestino, nossos irmãos nordestinos, que na verdade não tem Primeiro, não tem essa razão responsabilidade, de ser, porque na verdade não foram eles que elegeram. Não foram eles que elegeram. Todo mundo já sabia que lá no Nordeste, no Norte e Nordeste, ela vencia, porque todos sabiam já eram favas contadas, como se dizia antigamente. E, então, não tem o menor sentido. Eu vi muito tipo de manifestação, muita manifestação nesse sentido. O pessoal começa a disseminar rápido a informação, os outros multiplicam. E é uma ferramenta. E multiplicam a informação por causa errada. Da rapidez, acabam se precipitando ali. Cheguei a ver também gente que publicou umas filipetas, dizendo que eram as filipetas de algumas urnas que já teriam sido abertas, porque quando elas são abertas, ela imprime uma filipeta para mostrar que está zerada, né? E segundo esses posts na internet, eles traziam algumas filipetas, lógico que não dá para saber até quando elas são válidas, né? Da validade desses documentos,
dizendo que já começavam com 400, 500 votos em favor da candidata do PT. Mas isso tanto é que não houve nenhuma repercussão desses fatos e se passou mesmo por posts. Mas eu acho que agora voltou, os ânimos esfriaram, as cabeças começaram a voltar ao normal e aí já encerro esse tipo de já estão aceitando. Eu acredito até que esses indícios, né, André, da questão do próprio horário de verão que você mencionou, foi exatamente pelo fato de que, né, no primeiro momento, o presidente do TSE é o Dias Toffoli, né, ex-advogado do PT. Sim. Né, e, de fato, essa questão... Mas, mesmo assim, ele deu transparência mas total, a resolução do TSE, né, nada mais fez que cumprir a própria legislação eleitoral e, de fato, haveria necessidade de aguardar. A questão é no horário de verão. Né, o fato deles terem permanecido com o resultado praticamente 3 horas, né, sem poder divulgar. E o que a gente ouve falar é que... Mas se tiver alguma irregularidade, a auditoria vai identificar. Sim, não tem o dúvidas. principal prejudicado. Né, mas tanto que o próprio pedido de auditoria ele não foi feito de uma forma tão veemente assim, porque realmente, né, mais uma questão, né, já que houve tantas denúncias, vamos averiguar. Mas, de fato, eu acho que o resultado da eleição é legítimo e não tem que se discutir. Ok, a gente vai fazer um pequeno intervalo aqui no programa e a gente volta já já. Só uma universidade aberta ao mundo e reconhecida como uma das melhores universidades particulares do Brasil pelo MEC para levar você aonde você quiser. UNAERP. Inscreva-se. Voltando após o intervalo, programa Contraponto. Bom, falamos de eleições presidenciais, da auditoria do PSDB e agora vamos falar do caso mais comentado aqui durante a semana, que foi agente de trânsito que parou um juiz de direito no Rio de Janeiro, numa blitz da Lei Seca, um juiz que estava sem carteira de habilitação, sem documento do veículo sem placa, e quando ela apreendeu o veículo, o juiz chamou os policiais que estavam ali na blitz para prendê-la, deu voz de prisão para ela. Os policiais se recusaram, ele chamou então pelo 90 uma viatura que veio e deu voz de prisão e queria algemar a agente de trânsito. Ela se negou a ser algemada, o juiz pegou o carro dele que já estava apreendido pelo Estado e conduziu até a delegacia, ela foi conduzida pelos agentes da Polícia do Rio de Janeiro e enfim foi lavrado boletim de ocorrência, ela processou o juiz por dano moral e ele também processou ela por ela ter dito que o juiz não era Deus, no momento em que ele dava voz de prisão para ela. Então, sobre isso, eu vou perguntar, a sentença condenou a agente de trânsito a R$5 mil de indenização ao juiz. Vou perguntar para os nossos convidados o que eles acham desse caso, que foi o mais comentado aí nas notícias dessa semana. Arthur. Bom, acho que essa decisão, né, que nos deixa muito triste, realmente é a maior excrescência do corporativismo que a gente poderia presenciar. O juiz que, não é porque o juiz que exerce uma função pública, ele deve fazer, ele é auxiliar para se fazer cumprir a lei, ele não está acima da lei. Por esse motivo, uma sucessões de descumprimentos legais, né? Na verdade, ele deveria abaixar a cabeça dele, se sujeitar à decisão, porque é mais errado impossível, e ainda há a excrescência do comportamento dele. E não só isso, o que é pior é a inversão, né, de valores, porque na verdade quem teria que ter sido condenado era ele. E na verdade se condenou a agente de trânsito que estava cumprindo a função. De fato é algo a se lamentar demais. Meus colegas, meus amigos juízes aí, que me perdoem, mas acredito que o judiciário poderia ter dormido sem essa. Porque, de fato, é algo que... Na sua opinião, é um absurdo. A gente devia... Um absurdo, até porque a gente que milita, né, e conhece algumas ações de indenização, o judiciário sempre tem por hábito reduzir indenizações, às vezes
em situações que pessoas ditas comuns, né, passam por momentos complicados, situações complicadas, os juízes às vezes não reconhecem, quando há procedência do pedido, por vezes em fase de recurso, elas são reformadas para reduzir em valores pífios de condenação, e aí num fato desse, realmente é inexplicável. É inexplicável. A gente disse que foi maior que o salário dela, né? Juridicamente falando, é inexplicável. E falamos até, a nossa revolta não se fala nem, não se restringe à questão da condenação, porque houve até um movimento na internet, que foi feita uma vaquinha virtual para pagar a indenização, mas é pelo fato em si. É realmente difícil encontrar palavras para definir algo tão bizarro, tão bizarro e canhestro que foi essa decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. André, o que você acha disso, dessa sentença? Existe, né? Como você sabe também, você, Arthur, a gente não se discute, né? A decisão judicial é um princípio de que não se discute, mas diante do tamanho, né, e da repercussão dessa decisão, não há como nós, operadores do direito, e até o cidadão comum, né, não tem como não se aborrecer, não se revoltar com uma situação dessa. Não é? Porque, veja bem, então se brinca muito, está se brincando muito nas redes sociais, eu participo ativamente aí das redes sociais, está se brincando muito com a situação, dizendo que agora, antes se discutia se juiz era Deus ou não. Agora a jurisprudência agora pacificou. O juiz é Deus, porque ele o juiz não pode ser dito que ele não é Deus. Não pode dizer que um juiz que ele não é Deus, porque foi dito e a pessoa que disse foi condenada a ressarci-lo financeiramente, o que é um absurdo, porque como foi brilhantemente debatido pelos colegas, ela estava no exercício legal da sua profissão. E o magistrado, dela, né, o magistrado em questão estava na posição de um cidadão, né? Ele não estava exercendo a sua profissão, ele estava como um cidadão comum, né? Infringindo várias regras, ou seja, ele estava sem habilitação, sem documento do carro e com o carro sem as placas. Ele estava com 3 infrações. Então, e é um cidadão comum, ele não estava no exercício. Nós somos munidos de autoridade quando do exercício da nossa profissão. E vocês sabem por que ele estava sem a CNH naquele dia? Essa informação eu não... A produção checou, ele já tinha sido parado antes, numa blitz da lei seca, e teve a carteira suspensa anteriormente. Então, não é que ele não estava portando o documento, ele não tinha o documento. Ele não tinha CNH para apresentar. Então, a gravidade era maior do que apareceu. Gravou, né? A gravidade é tão sério o tema, né? Porque você vê que o sujeito ele não tem nem... Ele não sequer se preocupa, porque se ele sai, já tem habilitação cassada, se ele sai ainda com o veículo sem placa, né, sem habilitação, quer dizer... Ele, de fato, ele acredita que ele está acima da lei. Qual é o exemplo que ele dá? Né? Ele tem que ser o exemplo, o juiz. Ele tem que ser o exemplo para a sociedade, né? Ele vai julgar as pessoas, ele aplica a lei, e ele não vai cumprir essa lei que ele aplica. Ele é pago, ele é um funcionário público, né? Munido dos seus poderes jurisdicionais, mas para aplicar a lei e a justiça. E como um cidadão normal, um cidadão comum, num momento de lazer, seja lá o que for, ele tem que dar o exemplo. Ele não pode... Se fosse um advogado, seria igual? Ele poderia prender agente de trânsito, chamar pelo 90, chamar a viatura e mandar prender? Qualquer cidadão pode dar voz de prisão desde que haja um crime acontecendo. Isso está na Constituição. Mas será que seria igual a conduta? Mas dando carteirada não, né? Igual? Isso aí é a famosa carteirada. Você sabe com quem está falando. Então... É uma coisa que precisa acabar no Brasil. A gente não cabe mais isso. Nós estamos no século XXI e ele tinha que, como foi dito aqui, ele tinha que acatar, baixar a cabeça e dizer, não, eu estou errado. Agora, peço, solicito, eu rogo, né, aos órgãos competentes, o Ministério Público, ao CNJ, né, porque, na verdade, ele é passível de um processo disciplinar.
né? Caberia aí, na minha opinião, um processo disciplinar contra ele, porque ele avocou a sua função de juiz, né? Para tentar ele utilizou da função pública para tentar se livrar de uma infração, para passar a margem punição. do que ele, das infrações legais que ele estava cumprindo. Eu só queria pontuar, André, que pior que a conduta do juiz, né, foi a decisão Também assinou. Endossou o que ele fez e ainda... E a fundamentação é tão canhestra quanto o próprio fato, né, no sentido de que a agente de trânsito teria zombado da magistratura inteira, né? Quer dizer, ele que na verdade, é aquele famoso quem não se dá o respeito não merece respeito. A partir do momento que o indivíduo que exerce uma função da magnitude que é a magistratura, sai sem habilitação, sem emplacamento, quer dizer, e ainda dá voz de prisão, de fato, a gente não enxerga outra possibilidade que manifestar no sentido de que o camarada acredita que ele seja Deus. E o pior, é a decisão, para mim, pior do que a conduta do juiz, porque é uma conduta isolada, a decisão do tribunal que condena a gente e absolve o Como disse o André, o tribunal disse que realmente juiz é Deus. Juiz é Deus, agora não podemos mais dizer que juiz não é Deus. Não pode dizer que ele não é Deus, senão paga a indenização. Bom, gente, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já. Só uma universidade aberta ao mundo e reconhecida como uma das melhores universidades particulares do Brasil pelo MEC para levar você aonde você quiser. UNAERP. Inscreva-se. Olá, de volta com o último bloco do programa Contraponto. Bom, falamos do caso do juiz que processou a agente de trânsito e ganhou a ação de indenização porque ela disse que ele não era Deus, e agora vamos falar de um assunto aqui mais perto da gente, que são os problemas no Porto de Santos e a falta de fiscalização e de autoridade que o governo vem demonstrando aqui no Porto de Santos. Além das filas que os caminhões têm feito aí na margem direita, na Avenida Mário Covas, a sequência de infrações tem cometido aí pela cidade sem nenhum tipo de punição, e a mesma coisa com relação aos terminais, que sofrem poucas e baixas multas aí durante o ano, que causam essas filas e todo esse transtorno, além da poluição no bairro da Ponta da Praia, que é o bairro mais poluído do estado de São Paulo. Tivemos recentemente mais um incidente aí no Porto de Santos, onde a Cutrale foi autuada pela CETESB em razão de um forte cheiro que veio da empresa, né, e causou mal-estar em boa parte da população de Santos, principalmente no bairro da Ponta da Praia, onde as pessoas moram, né, mais próximas ao porto. Muitas pessoas passaram mal, inclusive crianças aí com náuseas, enfim. Sobre esse caso, eu pergunto ao Arthur, caberia um direito de indenização por parte dos moradores que sofreram com esse mau cheiro, com esse incidente que aconteceu na Cutrale, e também caberia uma indenização com relação ao fato da Ponta da Praia ser o bairro mais poluído do estado de São Paulo, pelos grãos que caem, por todo o sistema que acontece ali no porto, ou não? Os moradores têm que se conformar com essa situação e com a poluição, Arthur? Sem dúvida, Dave. Na verdade, assim, antes de mais nada, toda essa questão que envolve os problemas portuários é um problema de infraestrutura. É um problema central e é algo que não é um problema do governo municipal isoladamente. Envolve as 3 esferas de governo e de fato, é uma sucessão de falhas, de fatores que prejudicam. A falta de fiscalização, a não incidência de multas mais pesadas, a abertura, a facilitação do trabalho dos terminais sem qualquer tipo de fiscalização, e isso em prejuízo dos cidadãos que estão ao entorno daquela região portuária. Não tenha dúvidas que isso está na lei, o Código fala que todo aquele que causar danos a outrem
né, será condenado a indenizar, né, no montante do dano, desde que haja a questão da responsabilidade civil, nexo de causalidade, etc. e tal, e não há que se negar que nesse caso há culpa, causando danos, né, temos conhecidos lá naquela região e não raramente eles reclamam que nem roupa se pode mais secar lá naquela região. Você coloca a roupa para secar ali no varal, logo ela está suja exatamente em razão da poluição que os terminais acabam ocasionando ali naquela região, até mesmo pelo fato de quê? Pelo fato de que tem agido de forma culposa, aí, negligente na questão do transporte, armazenamento de mercadorias que são importadas e exportadas. Então, na verdade, cabe indenização sim, né, tanto para os órgãos particulares ali, que envolve a região portuária, como, no caso, para os órgãos públicos, exatamente pela ausência de fiscalização, pela ausência de imposição de multas mais severas aí para coibir esse tipo de prática. André, o pessoal da Ponta da Praia deve processar quem? O governo municipal, estadual, federal, os terminais? Eu moro no Boqueirão, fica ali entre o canal 2, eu moro entre o canal 3 e a Conselheiro Neves, e eu quase não aguentei esse cheiro, o cheiro dos pellets de laranja. É um cheiro muito forte. Quer dizer, eu imagino quem mora ali, mais próximo, pro lado da Ponta da Praia, que é onde ficam os terminais, né? Então é uma questão, como ele disse, como o Arthur acabou de mencionar, é uma questão de infraestrutura geral, né? Enquanto o governo federal libera dinheiro, milhões e milhões, para construir portos fora do Brasil, em países onde o regime não é tão democrático como se esperava, o nosso porto aqui, o maior porto do Hemisfério Sul, está num estado lamentável. Nós temos aí que exigir dessas empresas a modernização, porque a poluição se dá por quê? Porque todas elas trabalham com aquela esteira suspensa, ela suga do caminhão, né? Ela suga, o caminhão descarrega, ela suga os grãos, o produto, né? E ele vai passar por cima daquela... Quer dizer, na verdade, pouco entendo dessa logística portuária, mas ou poderia passar por baixo... Os caminhões também caem os grãos, né? Também cai o grão, da avenida inteira, né? Ou poderia passar por baixo da avenida, que não haveria o contato direto com a atmosfera, ou então que fosse fechada, né? Que fosse fechada as esteiras fossem hermeticamente fechadas para não sair aquela poeira e não afastar. Será que se eles estivessem transportando ouro, ia cair tanto grão assim no chão, na atmosfera? Seria bom, porque... não teriam mais cuidado mas com o transporte? O problema do trânsito seria piorado, agravado, certamente. Que todo mundo ia querer pegar haveria muita movimentação já lá para poder pegar as sobras. O problema dos caminhões também de infraestrutura, porque falta armazenamento, falta silos de armazenamento lá na origem. Quer dizer, a safra vem e já põe direto dentro do caminhão. Aí o caminhão vem para cá e fica armazenado aqui nas filas, lá na portuária que você fala. Ficam ali o quê? Esperando para descarregar, enquanto eles deveriam estar controlando esse tráfego. Mas curioso, André, o prefeito de Santos, no último caos que teve, que parou o trânsito da cidade inteira, não foi só no Porto, na Ponta da Praia, ele disse que tinha um representante da prefeitura que acompanhava esse agendamento dos caminhões para não acontecer isso de novo. E isso continua acontecendo. Hoje, por exemplo, quase todos os dias você vê filas de caminhões parados em fila dupla, travando o trânsito. Eu advogo na área trabalhista, eu tenho clientes, motoristas de carreta, de caminhão, que trabalham nesse transporte. E todos eles são unânimes em dizer que esse agendamento é só no papel. Só para inglês ver, não existe na prática. Porque se existisse, não teriam essas filas de caminhões causando todo esse transtorno. Exato. Né? Na verdade, isso tudo é uma vergonha. Né? Num país como o nosso, né? Eu também advogo nessa área portuária, aduaneira, a gente conhece os mecanismos em portos fora daqui. Nós estamos 1000 anos-luz atrás de qualquer outro porto de um país, uma economia parecida com a nossa. Realmente, esses
esses milhões investidos lá no porto em Cuba certamente Fizeram seriam muito bem-vindos aqui. Até para um sistema de maior controle aí dos tráfegos e do dúvidas, agendamento. É uma falha endêmica aí no sistema absurda e eu acho que infelizmente estamos longe de uma solução a curto prazo. Tá certo. A gente está terminando o último bloco do programa Contraponto. Quero passar a palavra para vocês se despedirem, fazer as considerações finais e agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui conosco hoje. Eu que agradeço a todos os telespectadores, é um imenso prazer estar aqui, professor Dave, e estamos à disposição. Obrigado. Da mesma forma, foi muito prazer participar desse programa, principalmente pela companhia e pela qualidade do debate. E estamos sempre à disposição, quando precisar, estamos à disposição. Eu agradeço muito aí. Um abraço a todos os telespectadores. Espero vê-los mais vezes aqui com a gente, discutindo os problemas da nossa região. Obrigado a todos pela audiência, fiquem com Deus e até o próximo programa.